desvendando segredos para prevenir estrias na gravidez. Um guia nutricional e prático. Você já olhou para o espelho pela manhã, ainda com o sono da noite mal dormida, e sentiu aquele nó no peito ao perceber aquelas linhas finas, quase imperceptíveis, começando a se formar na barriga? Não são rugas, não são marcas de expressão, são estrias. E elas têm um jeito de aparecer justamente quando a gente menos espera. Eu me lembro da primeira vez que as vi, logo depois do nascimento do meu primeiro filho. Era uma manhã fria de julho, e eu estava enrolada na toalha após o banho quando, ao passar o sabonete pela barriga, senti uma textura diferente sob os dedos. Um arrepio percorreu meu corpo quando percebi aquelas listras rosadas, ainda tímidas, mas ali, bem definidas. Naquele momento, uma pergunta ecoou na minha mente como um eco insistente: por que comigo? E pior do que as marcas em si, foi aquele medo que se instalou de repente. Um medo que parece ser compartilhado por tantas mulheres. Será que isso vai piorar? Será que eu fiz algo errado? Será que vou carregar essas marcas para sempre? A gente escuta tanto conselho ruim nessa fase, que chega uma hora que a gente duvida até de respirar direito. Sabe aquele comentário da sogra? Sempre pronta para oferecer uma dica valiosa enquanto você tenta equilibrar uma xícara de café com um livro de receitas de maternidade. Ah, filha, evita pão, e você vai engordar rápido e vai ficar cheia de estrias. Ou aquele vídeo viral no TikTok que promete curar tudo com óleo de coco quente antes de dormir. Apliquei todos os dias e minhas estrias sumiram. Pois é, eu já ouvi de tudo. Uns falam que estria é genético e não tem jeito. Outros juram que hidratar com manteiga de karité é a solução milagrosa. Mas a verdade é que ninguém te conta direito o que realmente funciona. A gente fica no escuro, tentando adivinhar se o que está comendo está ajudando o bebê a se desenvolver direito, ou se está te preparando para uma batalha de estrias depois do parto. E olha, não é só uma questão de estética, não. É uma questão de saúde, de bem-estar, de se sentir confiante em uma fase da vida que já é cheia de mudanças físicas e emocionais. Você já parou para pensar por que algumas mulheres têm estrias e outras não? Mesmo ganhando o mesmo peso durante a gravidez. Não é só uma questão de genética, embora ela tenha um papel importante. As estrias aparecem quando a pele se estica demais. E as fibras de colágeno e elastina, aquelas cordas elásticas que mantêm tudo no lugar, começam a se romper. Mas por que isso acontece com uma mulher, e não com outra? Porque a pele precisa de nutrientes específicos para se manter forte e elástica durante essa fase de tanto crescimento. E adivinha só? Muitos desses nutrientes a gente não está comendo o suficiente no dia a dia. A gente vive ouvindo que tem que comer de tudo na gravidez. Mas ninguém fala direito quais são os alimentos que realmente vão te ajudar a evitar as estrias. Tem um monte de mitos por aí, como aquele que fala que comer chocolate causa estria. Isso é completamente falso, mas como a gente não tem a informação certa, a gente acaba acreditando em qualquer coisa. E o pior é que a gente acaba deixando de comer coisas boas só por causa de um medo que não tem fundamento nenhum. Você já ouviu falar que comer abacate todo dia pode ajudar a evitar estrias? Pois é, tem sim, mas ninguém te conta isso direito. E não adianta só hidratar a pele de fora, porque a estria começa lá dentro. Na falta de nutrientes que a pele precisa para se manter firme, é como se você tentasse consertar um tecido rasgado, só passando creme por cima, sem costurar as pontas por dentro. A pele precisa de vitamina, e de colágeno, de proteínas, de gorduras boas. E tudo isso a gente encontra nos alimentos certos. Mas como saber quais são os melhores? Como fazer um prato que realmente ajude seu corpo a se preparar para essa fase de tanto crescimento? Vamos conversar sobre isso com calma. Porque eu sei que você está cansada de ouvir conselhos que não te ajudam de verdade. Vamos desmontar esses mitos juntos e descobrir quais são os alimentos que realmente vão te ajudar a evitar aquelas marcas indesejadas. Porque você merece se sentir confiante com seu corpo, mesmo com todas as mudanças que a gravidez traz.
E o mais importante, você merece saber que está fazendo tudo certo para o seu bebê, sem precisar viver com medo de errar. A verdade por trás das estrias, mais do que Pelé. É nutrição, sabe aquela história de que a gente tem que comer por 2 na gravidez? Pois é, isso é um baita exagero. A gente não precisa dobrar a quantidade de comida, mas sim escolher os alimentos certos para nutrir tanto você quanto o bebê. E quando a gente fala em evitar estrias, a gente está falando de alimentos que ajudam a pele a se manter elástica e forte. Mas como saber quais são os melhores? Vamos começar pela vitamina C, que é tipo o super-herói da pele. A vitamina C é aquela que ajuda o seu corpo a produzir colágeno, que é como se fosse o cimento que mantém a pele firme e elástica. Quando você come uma laranja, um pimentão vermelho, você está dando para o seu corpo o que ele precisa para consertar aquelas fibras que estão se esticando. Mas não adianta só comer uma laranja de vez em quando. Você precisa incluir alimentos ricos nessa vitamina todos os dias. E não é só a laranja não. Tem também o kiwi, a goiaba, o morango, o brócolis. Todos eles são verdadeiros tesouros de vitamina C. Imagine só, você está grávida, seu corpo está trabalhando em dobro, produzindo uma nova vida. E ao mesmo tempo, sua pele precisa se adaptar a um crescimento acelerado. Se você não está fornecendo vitamina C suficiente, seu corpo vai tentar fazer o colágeno com o que tem, mas pode não dar conta. E aí, as fibras da pele começam a se romper, e pronto, você tem estrias. Mas não é só a vitamina C que ajuda, tem também a vitamina I, que é tipo a irmã gêmea da vitamina C, só que ela age mais como o escudor. Enquanto a vitamina C ajuda a produzir o colágeno, a vitamina I protege as células da pele dos danos causados pelo estresse oxidativo. Você já ouviu falar em estresse oxidativo? É aquele processo que acontece quando seu corpo está sofrendo com a poluição, com o sol, com o cansaço da gravidez. E aí, ele começa a liberar uns radicais livres, que são tipo os vilões que atacam as células. A vitamina I entra em ação como uma defesa, protegendo a pele dos danos que esses vilões podem causar. E onde a gente encontra essa vitamina? No abacate, nas amêndoas, nas sementes de girassol e até no azeite de oliva extra virgem. Então, se você está comendo essas coisas no dia a dia, você já está dando um passo enorme para evitar as estrias. Mas não para por aí, porque a pele também precisa de proteínas para se manter forte. Sabe quando você faz um bolo e precisa de ovos para dar liga? Pois é, a pele é tipo um bolo, e as proteínas são os ovos que mantêm tudo no lugar. Quando você come ovos, feijão, lentilha, frango, peixe ou tofu, você está dando para o seu corpo os blocos de construção que ele precisa para manter a pele firme. E não adianta só comer proteína. Você precisa comer a quantidade certa e na combinação certa para que o seu corpo consiga usar tudo direitinho. Por exemplo, uma refeição com arroz integral e feijão não só é deliciosa, como também é uma combinação perfeita de proteínas. O arroz tem alguns aminoácidos essenciais, e o feijão tem outros, juntos. Eles formam um perfil completo de proteína, que é exatamente o que a pele precisa para se manter elástica. Então, se você está comendo bem, está dando ao seu corpo as ferramentas certas para evitar as estrias. E tem mais uma coisa que muita gente esquece: a água. A pele precisa estar hidratada por dentro, para não ficar ressecada e propensa a se romper. Beber água é tipo regar uma planta. Se você não der água suficiente, ela começa a murchar e pode até morrer. Com a pele é a mesma coisa. Se você não beber água o suficiente, ela fica seca, perde a elasticidade e fica mais suscetível a danos. Então, além de comer os alimentos certos, você precisa manter o corpo bem hidratado, principalmente na gravidez, quando seu corpo está trabalhando dobrado. E não adianta só tomar água. Você também pode incluir alimentos ricos em água na sua dieta, como pepino, melancia, laranja e alface. Os mitos que precisam acabar agora que a gente já falou sobre os alimentos que realmente ajudam. Vamos desmentir aqueles mitos que só servem para te confundir e te fazer duvidar de si mesmo. Mito 1.
Comer chocolate causa estrias. Isso é completamente falso. O chocolate, principalmente o chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau, é rico em antioxidantes como os flavonoides, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a manter a pele saudável. Claro, não é para sair comendo uma barra inteira por dia. Mas um quadradinho de chocolate amargo de vez em quando pode até ser benéfico. O problema não é o chocolate em si, mas o excesso de açúcar e gordura, que vem junto em muitos doces industrializados. Então, se você está com vontade de chocolate, escolha uma versão de qualidade e aproveite sem culpa. Mito 2. Óleo de coco resolve tudo. Muitas mulheres juram que passar óleo de coco nas estrias ajuda a desaparecê-las. E embora a hidratação seja importante, o óleo de coco sozinho não é suficiente para prevenir ou tratar estrias. A estria começa lá dentro, com a falta de nutrientes, e não adianta só passar creme por cima. O óleo de coco pode ajudar a manter a pele hidratada e macia, mas ele não age nas fibras de colágeno e elastina que estão se rompendo. Então, não adianta só passar óleo de coco e achar que está tudo resolvido. Você precisa cuidar da pele por dentro, com uma alimentação rica em nutrientes. Mito 3. Estrias são só genético. Não tem jeito. Ponto. É verdade que a genética tem um papel importante na elasticidade da pele. Mas isso não significa que você está condenada a ter estrias. A genética pode influenciar a quantidade de colágeno que o seu corpo produz. Mas a alimentação e os cuidados com a pele também fazem toda a diferença. Mulheres com histórico familiar de estrias podem reduzir significativamente as chances de desenvolvê-las com uma dieta rica em vitaminas e minerais, além de manter a pele bem hidratada. Mito 4. Beber muita água causa inchaço.